Sejam bem-vindos ao canal Professor Forato, meu nome é Lucas e estamos aqui para a nossa segunda aula de Teoria Geral do Direito aplicada ao direito dos seguros. E para a aula de hoje nós preparamos um material bem interessante onde nós vamos tratar da distinção e, portanto, da classificação, a primeira das classificações que o direito recebe, que é a classificação entre direito objetivo e direito subjetivo. Para tratar desse tema, a gente vai ter que retomar alguns conceitos, mas sempre tentando trazer para o mercado de seguros. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui da nossa lousa antes da gente entrar na conceitualização. Então, quando tratamos de direito dos seguros, tratamos de uma relação jurídica complexa que coexistirá em duas esferas do direito. Deverá ser analisada sob o prisma do direito público e do direito privado, do que é obrigatório e do que é facultativo. E são esses dois elementos que mais nos importam hoje. A distinção do que é obrigatório para o que é facultativo. Então, uma vez que devemos dedicar um estudo estruturado do direito sobre diferentes prismas, devemos tomar por verdade que é impossível conceituar o direito em uma única fórmula significativa, que é um pouco do que a gente estava tratando na aula passada. Daí a necessidade de classificar o direito segundo aspectos próprios de cada aplicação, definição ou compreensão científica. Então, o que a gente tem que tratar aqui hoje, especificamente, é que como definir o direito em tese é impossível, já que são infinitas as possibilidades de definição, a gente não tem como dizer que existe uma única definição, portanto é impossível defini-lo. A gente tem que então começar a classificar. Essas classificações elas têm por objetivo apontar o direito enquanto seus usos, costumes, a sua ambientação social, é claro, porque é dela que o direito advém, mas principalmente nos dá nortes de interpretação. Então a gente vai falar muito, especialmente nessas primeiras aulas, de uma coisinha com nome feio chamada exegese. Exegese é um termo jurídico no qual nós tratamos de pegar um caso concreto e buscar na norma um elemento que se enquadre a esse caso concreto. É basicamente o que um juiz faz. Ele observa um fato, observa um conflito, a parte traz seu advogado para expressar suas razões, que vai defender a sua tese jurídica. Então, a atividade jurisdicional, a atividade do magistrado vai ser observar os fatos a partir das provas que são colhidas naquele processo, de acordo com os argumentos que foram apresentados pelas duas partes, e buscar na lei um remédio, uma solução. Até esse é um dos motivos pelos quais nós chamamos a norma de norma prescrita, de prescrição normativa, ou seja, um remédio jurídico que vai solucionar um conflito, que vai direcionar um contrato, tanto de forma reparativa quanto de forma preventiva. Preventiva na elaboração do contrato em si, reparativa quando há uma dúvida, quando há um dano em relação a esse contrato e, portanto, nós somos obrigados a lançar mão do direito. E esse termo, lançar mão do direito, e o próprio contrato tem muito a ver com a aula de hoje, porque esses dois conceitos eles caminham o tempo todo entre o direito objetivo e o direito subjetivo. Então, vamos seguir aqui com a nossa lousa e vamos observar mais ou menos o que é isso. A gente vai começar falando especificamente do direito objetivo. Tá? O direito objetivo ele tem um grau de importância muito grande, porque ele vai representar a vontade da lei. Vamos lá? De forma simplificada, o direito objetivo ou norma agendi, lembra que na aula passada eu falei que a gente ia encontrar alguns termos em latim, né? Aqui é o primeiro, norma agendi. A palavra agendi aqui, a gente vai pensar exatamente na nossa agenda, né? A agenda onde a gente coloca os nossos compromissos e, portanto, define o que nós temos que fazer. Então, a agenda tem esse sentido, a definição do que deve ser feito de acordo com o quê? De acordo com a norma. Norma aqui, uma palavra em latim, tem a grafia exata, idêntica em português. Portanto, aquilo que se deve fazer em função da norma. É o direito objetivo em síntese, né? Ele representa o complexo de prescrições, olha a palavra prescrição aqui novamente, normativas ou regras vigentes, que definem as relações humanas em um determinado espaço territorial
com similaridades sociais em um dado tempo. Representa o que é obrigatório, ou seja, um conjunto de normas cogentes, cogente aqui sinônimo de obrigatório, que podem ser impostas pelo Estado, pois este detém o monopólio da força. Vocês se lembram que a gente conversou um pouco a respeito desse monopólio da força na aula passada. Especificamente, isso tem muito vínculo com o direito objetivo. O direito objetivo, então, ele é o conjunto de normas obrigatórias. Essas normas obrigatórias elas vão existir em todas as esferas jurídicas, tanto no direito público, que a gente vai estudar na próxima aula, como no direito privado, que a gente também vai classificar na próxima aula. Por que é importante compreender primeiro a diferença da norma subjetiva para a objetiva? Porque a partir dessa compreensão é que a gente vai conseguir definir o direito enquanto uma elementar social que está discriminando comportamentos. De um primeiro ponto, os comportamentos que são obrigatórios, aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. Em seguida, também delimitando como você pode fazer aquilo que lhe é lícito. Então, a gente vai usar o direito objetivo para conseguir construir nossos padrões comportamentais, os nossos padrões contratuais. Contrato é precisamente um bom exemplo daquilo que nós escolhemos. Só que a elaboração do contrato, a sua forma técnica de redação, os preceitos contratuais, aquilo que é obrigatório do contrato, que é o indivíduo ser maior de idade, com plena capacidade civil, né? Ele também pode ser emancipado se ele for maior de 16 anos. O objeto do contrato tem que ser lícito, naturalmente, tem que ser algo que a lei autorize, né? As partes têm que estar livres, significa que nenhum dos contratantes pode estar num estado de necessidade, que nenhum dos contratantes pode estar sofrendo nenhuma espécie de coação. Isso são elementos objetivos que definem um contrato. E o contrato, por sua própria natureza, representa algo que eu escolho fazer. Então, a gente começa a observar a presença do direito objetivo em diversos aspectos da nossa vida, inclusive regulando aquilo que nos é facultado. Então, em falando de facultado, de faculdade mental, aquilo que nós decidimos fazer, vamos conversar um pouquinho mais aqui na nossa lousa e falar sobre o direito subjetivo. Então, o direito subjetivo, ou facultas agendi, novamente aqui um termo em latim, né? Então, agenda tendo o mesmo significado, né? A determinação daquilo que deve ser feito, mas dessa vez de acordo com o quê? De acordo com a faculdade. Então, a faculdade do sujeito, por isso subjetivo, depende de cada um. Então, representa a ação facultativa do agente no uso de determinada norma em seu favor, desde que dentro dos limites prescritos pelo direito objetivo. Trata-se do poder que cada pessoa, dentro da esfera de proteção do direito, tem de escolher exercer um determinado direito, realizar um negócio jurídico. É o que deriva da norma, mas é uma prerrogativa do agente. E se deriva da norma e é prerrogativa do agente, nós estamos falando de algo que vincula o agente. E se vincula, faz com que o agente seja obrigado a cumprir. Viram só? Vincula o agente. Esse vínculo, é claro, não estamos falando aí de um vínculo perpétuo, a gente não está falando que o contrato não pode ser revisto, ele pode. Inclusive, quando a gente começar a segunda parte desse curso, quando a gente for conversar especificamente sobre contrato, a gente vai ver tudo isso. Os contratos eles podem ser revistos, embora eles devam ser cumpridos. É precisamente essa natureza. Quando o indivíduo decide contratar, quando ele decide fazer uma compra, quando ele contrata um seguro, ele assume uma obrigação, pagar o prêmio. A seguradora, por outro lado, também assume uma obrigação, assumir o risco. Perfeito? Então, isso é um exemplo muito claro de um direito subjetivo. Era a escolha desses dois indivíduos, a sociedade empresária em se formar como uma seguradora, a sociedade empresária em se formar como uma corretora de seguros e elaborar esses contratos, fazer essa intermediação e vender. Então, isso era uma escolha desses indivíduos que formaram a sociedade empresária. De outra ponta, a gente tem o consumidor, o segurado, que escolhe contratar o seguro usando a sua subjetividade, portanto, lançando mão de um direito subjetivo. Mas, ao fazer isso, ele se vincula ao contrato. Contrato esse que deve seguir regras específicas do direito objetivo.
regras que se aplicam muito aos contratos de seguro, especialmente aos contratos de seguro, porque os contratos de seguro são vinculados, como eu já disse na primeira aula, a uma das estruturas jurídicas mais bem definidas no mercado financeiro brasileiro. Talvez mais definidas até do que aquelas que especificam o mercado de ações, que especificam as SAs. Por quê? Porque quando a gente está no mercado de ações, a gente está conversando sobre um ambiente contratual que coloca o acionista, que vai ser o sócio daquelas empresas, e a sociedade da qual ele está comprando o capital, já considerando-os num pé de igualdade, naquela relação jurídica. Enquanto o vínculo que existe entre o consumidor que está comprando o seguro é um pouco diferente. Porque o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das normas difusas que tem natureza objetiva, especifica que o consumidor ele parte de um ambiente hipossuficiente, portanto ele já parte de uma situação em relação à seguradora, em relação à corretora de seguros, de desconhecimento das técnicas contratuais, das obrigações legais e da natureza daquele produto. É natural a gente presumir isso, inclusive, de que a seguradora, de que a corretora de seguros tem mais conhecimento sobre seguro do que o seu consumidor. Portanto, é obrigação dela definir bem esse produto para ele. E isso é então o que o Código de Consumidor faz. Ele pega o consumidor que está aqui na hipossuficiência e ele garante direitos para esse consumidor para que, durante a relação contratual, ele possa ser definido como um ente em pé de igualdade com o fornecedor, no caso, a corretora de seguros ou a seguradora. Perfeito? Então, isso vai definir a existência de normas objetivas que vão obrigar a seguradora, por exemplo, ter um fundo mutuário bem administrado, ter apresentado o devido cálculo atuarial para esse fundo mutuário, de forma que ela consiga demonstrar que quando ela estava produzindo, quando ela estava formando essas mercadorias financeiras que são seguros, ela estava tomando o cuidado de analisar os riscos aos quais os consumidores estariam dispostos, de forma que ela pudesse construir o seu fundo mutuário com um grau de perfeição, ou quase perfeição, que torna apta a conseguir garantir os riscos de um número determinado de segurados. Então, isso faz parte da obrigação objetiva dela. A gente parte daí para a sequência das obrigações objetivas de forma que são as regras que determinam como essa seguradora pode se formar no mercado, que vão determinar as especificidades dos seus contratos sociais, dos seus atos constitutivos, vão seguir das formalidades de comercialização, que vão definir a obrigatoriedade da corretagem, como que essa corretagem obrigatória vai funcionar, até mesmo como que um indivíduo pode ser habilitado como corretor de seguro. E, por fim, as obrigatoriedades próprias do contrato, as cláusulas que são obrigatórias em contratos de seguro, além das cláusulas que são obrigatórias para quaisquer contratos. Isso tudo vai fazer parte do direito objetivo que vai estar ali operando praticamente de forma simultânea com o direito subjetivo que representa o poder do indivíduo, do consumidor, de decidir contratar seguro. Afinal, ninguém é obrigado a contratar seguro, embora a gente saiba que é muito recomendável que o faça, ainda mais numa sociedade tão dinâmica quanto a nossa. Então, essa é a definição básica que a gente tem que ter muita atenção quando a gente está conversando a respeito de direito, especialmente nessa primeira classificação, que ela é muito importante. Na próxima aula, a gente vai tratar do direito público e privado, que guarda muitas similaridades com essa classificação de objetivo e público, que pode até parecer sinônimo, mas não é. Então, até a próxima aula e muito obrigado.